Leovigildo Lins Gama Júnior, também conhecido como Maestro Júnior. Como jogador, era ambidestro e polivalente, bom marcador e grande distribuidor de jogadas, independente da posição. A facilidade para jogar bem com as duas pernas o permitiu atuar como lateral esquerdo, direito, volante e meio-campista. Jogador de extrema técnica e rara habilidade, tinha grande visão de jogo, precisão nos passes, e era ótimo cobrador de faltas e escanteios, tendo feito inclusive alguns gols olímpicos. Fez fama e carreira atuando pelo Flamengo, onde jogou 865 partidas, sendo o jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra. Pelas contas do site Fla Estatística, foram 876 jogos entre 6 de novembro de 1974, quando entrou no lugar de Humberto Monteiro em um amistoso contra o Operário, e 19 de agosto de 1993, quando disputou 2 amistosos de 45 minutos cada contra Zaragoza e Internacional. Júnior participou de 508 vitórias, 212 empates e 156 derrotas, marcando 78 gols, 3 em 2020. Em um ranking elaborado por especialistas dos jornais, figurou na 2ª posição entre os maiores ídolos de futebol da história do Clube de Regatas do Flamengo, atrás apenas do Zico. Em 1981, foi eleito o 3º melhor jogador da América do Sul 5 pela revista italiana Guerra Esportivo, o 7º melhor jogador do mundo no ano 6. Em 2020, foi indicado pela FIFA como um dos. Foi assistindo a uma dessas peladas que o então técnico da base do Flamengo, Modesto Bria, convidou o ambidestro Júnior para testes entre os jovens rubro-negros. Neste meio tempo, porém, chegou a jogar futebol de salão no Sírio-Libanês. Flamengo. A habilidade e a visão de jogo apuradas fizeram com que ele fosse aceito. Nas categorias de base, atuava como volante. Em apenas um ano nas categorias de base, teve sua primeira oportunidade entre os profissionais. Atuando como lateral direito, estreou em 1974, obtendo destaque logo de cara. Elegíveis para o primeiro grande momento da carreira foi a reta final do Carioca de 1974. Na decisão do 3º turno, vitória de 2-1 contra o América, gols de Zico e do lateral direito Júnior. No primeiro jogo do triangular decisivo, mais uma vitória por 2-1 contra o América, gols de Jaime e mais uma vez do lateral direito Júnior. Depois dessas 2 vitórias, bastou ao time e ao seu lateral direito artilheiro empatar com o Vasco em 0-0 e conquistar seu primeiro título com a camisa rubro-negra. Em 1976, 2 anos após sua profissionalização, uma mudança definitiva marcaria sua carreira. O treinador Cláudio Coutinho improvisou Júnior na lateral esquerda, deixando no banco de reservas Vanderlei Luxemburgo. Nesta posição, Júnior se mostrou um jogador muito mais útil ao time. Em 1981, recebeu até propostas do Real Madrid, mas o coração falou mais alto. Palavras de Júnior para a proposta dos espanhóis, abre aspas. Eu poderia ter ido para a Europa antes de 82. Tive uma proposta do pessoal do Real Madrid depois do Mundialito do Uruguai em 81, mas naquela época não me entusiasmou muito esse negócio de ir embora. Jogava num clube que ganhava sempre, tinha um ótimo salário, tinha a minha família, então, não tinha necessidade de ir para fora. Em 1984 não teve jeito, o Flamengo precisava de dinheiro, e após 10 anos e 44 gols marcados, ele foi vendido para por aproximadamente 2 milhões de dólares. O Torino adquiriu o lateral brasileiro, de 30 anos, para ser a principal peça de seu time. 8. Com uma idade mais avançada, Júnior pediu para ser deslocado para atuar mais avançado, preservando-se mais para poder continuar sua carreira por mais tempo. Passou a ser chamado também de Léo Júnior. E foi assim, atuando no meio de campo, que logo no ano de sua estreia, conduziu o time de Turim ao vice-campeonato italiano. 8 Ele marcou 7 gols e foi, ao lado do meio-campista Giuseppe Dossena, o maestro do time treinado por Luigi Radice. Não à toa ele foi eleito o melhor jogador daquele campeonato, que contava com jogadores do quilate de Maradona, Platini, Romenigi, Falcão e Zico, ou os 2 brasileiros já de despedida. O primeiro ano de Júnior na Itália, apesar da idolatria da torcida do time de Turim, teve também algumas turbulências sérias. Ele sofreu racismo em 2 oportunidades. O primeiro caso aconteceu em um duelo contra o Milan, onde foi insultado durante toda a partida no San Siro, sendo ainda alvo de mais xingamentos e cusparadas quando saía do estádio ao lado de seus parentes. Na outra ocasião, sofreu com torcedores da Juventus que levaram ao derby faixas ofensivas ao jogador, mencionando principalmente a cor de sua pele. Como resposta, a torcida do Torino levou cartazes de apoio, com os dizeres "melhor negro do que Juventino". Em seu segundo ano pelo clube, Júnior manteve seu futebol de alto nível,
sendo novamente a principal peça de um Torino que chegou ao quarto lugar da Série A. Em 1987, alguns desentendimentos com o treinador Luigi Radicchio fizeram ser negociado com o Pescara, que havia acabado de subir para a Série A. Júnior tornou-se, assim, o primeiro estrangeiro a vestir a camisa do clube. Ganhou logo de cara a faixa de capitão e ajudou o clube a manter-se na primeira divisão. Em seu segundo ano no Pescara, apesar de não ter conseguido ajudar a equipe a manter-se na primeira divisão, ele foi eleito o segundo melhor estrangeiro da série, ficando à frente de nomes como Careca, Gullit, Riscaal, Van Basten e Maradona, perdendo apenas para Mataus, que levou o Internazionale a um scudetto cheio de recordes. Em sua despedida do futebol italiano, ele recebeu uma bela homenagem do Pescara, uma partida entre as seleções de Brasil e Itália da Copa do Mundo de 1982. Em 1989, aos 35 anos e a pedido de seu filho, que nunca o vira jogar pelo Flamengo, Júnior voltou para comandar a equipe rubro-negra nas conquistas da Copa do Brasil de 1990, o Campeonato Estadual de 91 e o Brasileirão de 92. Em 1992, atuando como meia, liderou o Flamengo ao título brasileiro, no Brasileirão daquele ano. Tal fato é considerado um feito, tendo em vista a idade avançada do então meia, com 38 anos. Neste último foi um autêntico maestro, pois de seus pés surgiriam as jogadas que surpreenderiam os rivais na reta final daquele campeonato. Júnior, aliás, marcou gols nos dois jogos decisivos contra o rival Botafogo 3-0 e 2-2. O vovô garoto, como ficou conhecido na segunda fase em que esteve no time rubro-negro, viveu muitos dias de glória no clube, fazendo 77 gols ao todo com a camisa rubro-negra. Não sei se trocaria a conquista de uma Copa do Mundo pelos 4 campeonatos brasileiros, a Taça Libertadores e a Copa Intercontinental que ganhei no Flamengo. Júnior encerrou sua carreira futebolística em 93. Chegou a receber propostas para defender outras equipes, entre elas o Botafogo, mas não desistiu de sua aposentadoria. Júnior começou a escrever seu nome com a camisa canarinho a partir de 1976. Inicialmente, o craque disputou as Olimpíadas de Montreal, em 1976. Depois dos Jogos Olímpicos, integrou uma lista da CBD com 72 jogadores que seriam observados por Cláudio Coutinho durante o Campeonato Brasileiro de 1977, tendo vista a Copa do Mundo da Argentina no ano seguinte. Foi preterido pelo técnico, que preferiu improvisar o zagueiro Edinho como lateral na Copa. A partir de 1979, porém, Júnior passou a ser nome certo nas convocações da seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 1982, fez parte do que é considerado um dos maiores times que o futebol já produziu. Na partida contra a Argentina, fez seu único gol em Copas do Mundo. Ao receber um belo passe de Zico, o camisa 6 surgiu como surpresa, invadiu a área e bateu rasteiro, tirando do alcance do goleiro Filó. A seleção brasileira bateu o time do novato Diego Maradona por 3-1. Participou também da Copa do Mundo de 1986. Pela seleção brasileira principal, Júnior jogou 88 partidas entre os anos de 1979 e 1992, registrando 8 gols. Sua maior conquista com a amarelinha foi o vice-campeonato da Copa América de 1983. Porém, todo o encantamento que ele trouxe junto com toda aquela geração só pode ser comparado às seleções de 58, 62 e 70. Aposentadoria. E para com a sua pessoa, Júnior foi homenageado. Júnior era conhecido por sua técnica e trabalho em equipe, bem como sua versatilidade. Ambidestro, Júnior começou sua carreira jogando como lateral direito, mas fez sucesso quando passou a jogar de lateral esquerdo. Com isso, quando no ataque, ele puxava a bola para o centro do campo, e não necessariamente a linha de fundo, o que confundia o marcador. Um exemplo disso foi o gol que ele fez contra a Alemanha, num amistoso. Com uma inteligência tática acima da média, Júnior passou a atuar como meio-campista mais pro final de sua carreira, distinguindo-se por sua capacidade de organizar a manobra ofensiva, bem como por sua capacidade de cumprir tarefas defensivas, bem como por elegância e sabedoria tática, conforme a FIFA. Ele era tão capaz de orquestrar movimentos de ataque como cumprir seu mandato defensivo. 15. Além de suas habilidades de criação de jogadas, ele era um excelente batedor de faltas e de pênaltis. Olha, teríamos muito a falar sobre o dono da camisa 5 da Gávea. Porém, a história de Júnior, assim como as de outras lendas do futebol rubro-negro, se estende com tanta informação. Mas acredito que você teve um delicioso aperitivo de quem foi esse monstro da lateral e do meio-campo do Mengão. Salve Júnior, a lenda que honrou a camisa 5 do Flamengo. Enquanto isso, se inscreva no canal e dê um like. E lembrem, se você não escolheu o Flamengo, foi o Flamengo que te escolheu.